Boa tarde. Usuários do transporte coletivo na capital foram surpreendidos na manhã de hoje com uma paralisação dos rodoviários para pedir mais segurança nos ônibus. A manifestação, que se concentrou nas proximidades do T1, aconteceu um dia depois da Secretaria de Segurança Pública anunciar algumas medidas para tentar reduzir os assaltos nos coletivos diante do grande número de ocorrências este ano. A paralisação durou 2 horas e causou um grande congestionamento nas vias de acesso ao centro da cidade e afetou cerca de 250 mil passageiros. A paralisação dos ônibus foi dentro e fora do terminal de integração na Avenida Constantino Neri, no centro da capital. Os rodoviários protestavam contra as medidas anunciadas nesta quarta-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que não fala em reforço no policiamento ostensivo nas ruas e muito menos nos coletivos e nos terminais para conter a criminalidade. Esse usuário foi um que perdeu o compromisso e estava revoltado com a paralisação. Pessoal do sindicato, que façam isso, mas não perturbe a população, que isso é uma falta de respeito. Governador é responsável pela segurança pública. A polícia foi acionada para evitar qualquer confusão. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, das 220 linhas do transporte coletivo, cerca de 120 passam pelo T1 para chegar ao centro. Este aposentado também reclamou da retenção dos coletivos. Prejudica todo mundo. Parou, todo mundo foi pilhado. Aí chega aqui 9 horas até agora. Muitos usuários foram surpreendidos com a paralisação dos ônibus esta manhã. E só depois de muito transtorno, os passageiros conseguiram seguir viagem. Muitos usuários que saíram dos coletivos ou do Terminal 1 durante a paralisação, para embarcar de novo, tiveram que pagar mais uma passagem. Mano, eu tive que descer lá pra cá um pouco da... Deixa eu ver aí desse viaduto aí, não tem? Aí, viaduto aí em cima. Aí de lá nós tivemos que vir andando. Não só eu, como muitas outras pessoas que tinham até mais longe. De acordo com o Sinetran, cerca de 400 ônibus ficaram parados por pelo menos 2 horas e aproximadamente 250 mil passageiros foram prejudicados. Nessa quarta-feira, a Secretaria de Segurança Pública apresentou medidas para tentar reduzir a criminalidade no transporte público. Entre elas, a retirada do uso de dinheiro para pagamento das passagens, a exemplo que já foi feito em outras capitais. A última que se instalou isso foi Cuiabá e logo de pronto diminuíram 50% as ocorrências. A proposta do botão do pânico, que está em andamento também, ao ser acionado, aí sim as imagens serem jogadas aqui para o CIOPS. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, em menos de uma semana foram registrados 3 assaltos de repercussão na capital. Um deles resultou da morte do motorista Feitosa de Amorim Félix, de 42 anos, no último domingo. E só este ano já foram registrados aproximadamente 2.700 assaltos aos coletivos na capital, 559 ocorrências a mais que em 2015. E o Sinetran, o sindicato que representa as empresas de ônibus, informou que vai comunicar ao Tribunal Regional do Trabalho o descumprimento da liminar concedida pela desembargadora Francisca Rita Albuquerque, que determinou que os rodoviários não realizem qualquer tipo de paralisação no transporte coletivo. A desobediência pode acarretar multa de R$50 mil aos sindicalistas. Com a chegada do fim do ano, o Centro Comercial de Manaus começa a receber uma maior movimentação de pessoas em busca das compras de Natal e também por conta do reforço nas contratações do comércio. Mas apesar do grande movimento, muitas pessoas relatam que andam com medo, principalmente no fim da tarde e início da noite, diante da sensação de insegurança causada pela violência e pela falta de policiamento. O próprio comando da PM admite a redução de viaturas nas ruas da capital para o policiamento ostensivo, devido a atrasos no pagamento à empresa que aluga os veículos para a corporação.
Um caminho natural para quem pretende fazer as compras neste fim de ano é seguir até o comércio do centro da cidade. O local apresenta uma grande concentração de lojas de vários segmentos e quando chega essa época do ano, a movimentação de consumidores aumenta. Mas quando vai chegando a noite, as ruas vão ficando cada vez mais vazias e o sentimento de medo toma conta de quem precisa andar por elas. Então, eu tenho medo, mas eu saio do trabalho nesse horário e não tem como. E tem que pagar as contas, né? O jeito é andar rápido e ficar atento, só isso. A injeção de milhões de reais na economia por meio do pagamento do 13º salário aos trabalhadores faz aumentar a circulação de dinheiro nessas localidades e é preciso ter cuidado. Inclusive eu fui agora num banco e eu fiquei morrendo de medo, né? Mas é preciso, então só Deus para guardar a gente. Quem trabalha no centro comercial de Manaus reclama da falta de policiamento, principalmente nas paradas de ônibus. De vez em quando a gente vê, sim. Não vou dizer que não tem, que tem. Mas ali nas paradas também tem, mas é pouco, né? Muito assalto. A maior parte está lá, nas paradas. Porque o fluxo de gente é maior para lá, entendeu? O policiamento no centro de Manaus é de responsabilidade de 280 militares lotados na 24ª SICOM. Mas apesar do efetivo maior de todas as unidades da Polícia Militar na cidade, boa parte da população ainda reclama da falta de policiais. Ontem teve um assalto aqui atrás. Aí a gente procurou e não tinha ninguém para poder dar uma assistência, né? A gente anda no centro e vê pouca polícia, a gente acaba ficando à mercê de um pivete a puxar alguma coisa, e a gente tem que aquela cisma de andar com cordão ou um relógio melhor. Avenida Epaminonda, às 7 horas da noite. Esse é um dos pontos de ônibus que mais recebem os trabalhadores que acabaram de sair dos comércios aqui do centro da cidade. E apesar da quantidade de pessoas aqui no local, alguns usuários do transporte coletivo afirmam que a sensação de insegurança por aqui é grande. A gente fica, na realidade, à mercê desses marginais que estão por aí, estão no meio do povo. Muitas das vezes a gente não sabe quem é, porque ele não está mal vestido, ele está até bem vestido, né? Então fica difícil da gente distinguir hoje quem é e quem não é. Aqui a nossa equipe de reportagem encontrou 2 policiais que faziam a segurança das pessoas no ponto de ônibus. Eles fazem parte do projeto Cosme e Damião da Polícia Militar. E de acordo com o Comando Geral da PM, o policiamento no centro de Manaus conta com os militares desse projeto. Esse projeto ele voltou no mês de junho, mais ou menos, assim que nós assumimos o comando da polícia. O coronel Rubi de Sá ainda implementou este projeto. Estamos mantendo esse projeto. O Cosme Damião é um projeto que deu certo no passado e está dando certo aqui no presente. Falta realmente a gente identificar melhor esse policial para a população saber quem é o Cosme Damião. Ainda de acordo com o comandante, a partir da próxima semana, o policiamento em toda a cidade vai contar com um reforço de efetivo para a Operação Papai Noel. Nós vamos pegar 50% do nosso efetivo administrativo. Nesse período, mais provavelmente dia 24 de novembro, já estaremos com esse efetivo nas ruas de Manaus, aumentando o policiamento ostensivo fardado para garantir um mínimo de segurança para a nossa sociedade. Hoje, a Polícia Militar só conta com pouco mais de 270 das 700 viaturas que estão previstas em contrato com a empresa que aluga os veículos para a corporação. A baixa no número de veículos foi causada pela falta de pagamento do governo do estado, mas de acordo com o comandante-geral, o problema está para ser resolvido. Nós já temos a certeza que vamos renovar a frota agora, nesse momento, nesse mês, vamos renovar a frota da Polícia Militar. O governador nos garantiu isso, tá? Pagou as empresas que locam as viaturas para a gente. Segurança real, segurança 100% nunca vai existir, mas a gente garante um controle da criminalidade e uma sensação de segurança mínima para a população. Uma mulher de 20 anos morreu e 3 suspeitos foram detidos, entre eles uma adolescente de 13 anos, nesta quinta-feira, após uma troca de tiros com policiais militares no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, eles estavam em um carro em atitude suspeita que não atendeu a ordem de parada. Os policiais iniciaram a perseguição e houve a troca de tiros. 2 suspeitos ficaram feridos e foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. E um 4º suspeito foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia.
Uma mulher foi presa com 5 quilos de drogas e aproximadamente R$18 mil em dinheiro no bairro Japim, zona sul da capital. De acordo com a Polícia Civil, as investigações tinham como alvo o companheiro dela, um taxista de 55 anos, que no momento da abordagem conseguiu fugir. Erlane de Oliveira, de 38 anos, foi indiciada por tráfico de drogas e encaminhada para o Centro de Detenção Provisório Feminino, localizado no quilômetro 8 da BR-174. O comércio da capital já se prepara para uma das promoções mais aguardadas do ano, a Black Friday, prevista para o dia 25 de novembro. E o Procon já começou a visitar alguns centros de compras para analisar os preços dos produtos que devem ser oferecidos com descontos. O objetivo é evitar as promoções enganosas. Nas vidraças, a Black Friday começa a ser estampada. Seguindo os passos de uma tradição norte-americana, os descontos da Sexta-feira Negra pretendem movimentar o comércio da capital. Neste shopping, na zona centro-sul de Manaus, o superintendente do centro de compras diz que ano após ano o varejo tem se surpreendido. Tivemos a primeira edição em 2014, a segunda no ano passado, 2015, vamos para esse terceiro ano e percebemos sim essa evolução. Acho que tanto do nosso lado do varejo, falando da área de shopping center, quanto do lado do próprio cliente. Acho que ambos estão aprendendo com a data. E também uma terceira parte que é o lojista, né, que também se está dentro do varejo e que aprende com a data. E não tem outra forma de atrair um grande público às lojas, senão os preços. É por este motivo que o Procon Amazonas tem colocado fiscais nos centros de compras da capital para monitorar os direitos dos consumidores. As equipes estão em todos os shoppings de Manaus, justamente acompanhando essa questão da precificação, né? Então, nós geralmente fazemos o trabalho durante a semana da Black Friday, porque a semana da Black Friday é a próxima, não é esta. Então, nós estamos já antecedendo para verificar se há essa maquiagem de promoção. Além dos fiscais, o próprio consumidor precisa entender que ele também pode desempenhar este papel. Em relação ao consumidor, que ele faça a pesquisa, analise, e o consumidor, ele que sabe realmente aqueles produtos que estão ou não na promoção. E se por acaso o cliente sentir-se enganado em alguma negociação, basta entrar em contato com o Procon Amazonas e exigir fiscalização no empreendimento. Os telefones são estes: 0800 092 1512 ou 3215 4000. Agora não esqueça, o Black Friday é na sexta-feira, dia 25 de novembro, e as promoções devem se estender durante o fim de semana, com descontos que devem alcançar os 70%. Depois de vários dias de calor intenso, voltou a chover nesta quinta-feira aqui na capital. Em alguns pontos da cidade, a ventania provocou transtornos e estragos. Também houve corte no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, a chuva veio acompanhada de ventos que atingiram 20 km por hora. Durante a ventania, árvores e postes foram derrubados em Manaus. Algumas ruas também ficaram alagadas, deixando o trânsito ainda mais complicado. As zonas oeste e sul foram as mais afetadas, mas de acordo com a Defesa Civil, não houve registro de ocorrências graves até o fim da manhã. A Eletrobras Distribuição Amazonas também registrou o desligamento de 11 circuitos alimentadores, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica em bairros como São Raimundo, Santo Antônio, Glória, Centro, Ponta Negra, Dom Pedro, Distrito, Educandos e Tancredo Neves. E vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuva fraca. Mínima de 28 e máxima de 32 graus. Mesma previsão para a Boca do Acre, onde as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. O Sindicato das Empresas de Construção Civil fez balanço hoje sobre o mercado imobiliário em Manaus e no município de Iranduba. Depois de um longo período de queda, o setor, de acordo com o Sinduscom, começa a reagir. Destaque para os empreendimentos de até R$180 mil, o chamado padrão econômico, e que já tiveram vendidas 98% das unidades ofertadas.
O time do sorriso do presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil já é um sinal de esperança. É que os números começaram a melhorar. E segundo a divulgação do Censo Imobiliário de Manaus, alguns dados novos. Um deles é a concessão de licenciamentos e habites. Esse dado mostra que em 2016 esse número é bastante superior ao que aconteceu em 2014 e 2015. Hoje pela manhã, em um auditório da Federação das Indústrias do Amazonas, o Sinduscom fez um balanço do mercado imobiliário. Existem atualmente em Manaus disponíveis para negociação mais de 4.000 apartamentos, 1.000 salas comerciais e 850 casas em condomínios. Se nós compararmos esses 4.300 apartamentos com todos que foram lançados desde 2010, eles representam apenas 13,5% do que foi lançado. Para você perceber como isso é pouco, ou seja, o estoque aqui está baixo, falta apartamento, a média brasileira é de 22%. Em 2016, apenas 2 empreendimentos foram lançados em Manaus e Iranduba. O número é considerado baixo, mas deve melhorar até o final de dezembro. Esse baixo volume nesse ano, que já tinha sido baixo no ano passado de lançamentos, faz com que abram muitas oportunidades de novos lançamentos no ano que vem. E a gente já sabe de antemão que mesmo nesse final de ano já teremos novos lançamentos. O Sinduscom não tem tradição de realizar pesquisas com números de vendas de imóveis, mas começou a realizar no terceiro trimestre deste ano, quando foram registradas as vendas de 480 unidades. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que evitou a segunda cassação dos mandatos de José Melo e Henrique Oliveira, foi contestada pelos advogados da coligação Renovação e Experiência, que tinha como candidato ao governo do Estado em 2014 o senador Eduardo Braga, que ingressaram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Na ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente no dia 26 de outubro, o governador e o vice eram acusados de abuso de poder econômico e político durante a campanha eleitoral. Por meio de nota, o Tribunal Regional Eleitoral informou que não houve excesso de prazo no julgamento do processo e que a Corte do TRE cumpriu todos os prazos legais, incluindo a análise dos pedidos de vista, e que a demora do julgamento não se deu por vontade deliberada da Corte, mas sim porque o tribunal possui entendimento antigo de que o julgamento de qualquer processo só pode ser prosseguido se todos os membros estiverem presentes desde o seu início, o que não ocorreu em algumas sessões em que o processo estava em pauta. Já o recurso do processo julgado pelo TRE em janeiro e que resultou na cassação do mandato do governador e do vice deve ser julgado pelo TSE na próxima terça-feira, dia 22. Com a popularização das ferramentas digitais que dão acesso à internet, os educadores de todo o mundo se viram desafiados a inserir a tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem. Aqui em Manaus, um designer criou um jogo de videogame que usa a matemática como principal ferramenta de diversão. E uma escola particular disponibilizou para toda a rede uma plataforma de estudos para preparar os estudantes secundaristas para o acesso à universidade. Aproximar a escola do universo cercado de tecnologia dos alunos é um dos atuais desafios dos educadores no Brasil. O relato dos professores é que o acesso facilitado à internet em smartphones, tablets e computadores tem diminuído o interesse dos estudantes em atividades ditas tradicionais dentro da sala de aula. Robert está terminando o ensino médio e, para se preparar para o Enem deste ano, utilizou uma plataforma na internet que permite estudar por meio de videoaulas, exercícios e simulados, apenas com a ajuda de um computador. Na plataforma onde eu estudo, no Enem Action, eles meio que corrigiam o simulado com videoaulas ao vivo. Isso é muito interessante porque deixa a pessoa bem conecta com as redes, porque parece que a gente está lá, só que a gente está atrás de uma tela de computador. O ambiente virtual de aprendizagem, batizado de Enem Action, foi desenvolvido por uma escola particular da cidade, mas todo o conteúdo está disponível na internet para qualquer usuário. A ADE vai
fez essa plataforma em parceria com a Evolucional e com os professores do Desenrolado.com para justamente oferecer uma injeção de ânimo para esses alunos, que eles possam, aqueles que não têm condições também de fazer um preparatório presencial, eles podem fazer esse preparatório online sem custo nenhum. E já que os alunos gostam tanto de aulas que utilizam a tecnologia, por que não aproveitar essa oportunidade e envolvê-los ainda mais no processo de aprendizagem? Este designer de games criou um jogo onde os conhecimentos em matemática são a chave para alcançar o sucesso. Ele diz que o trabalho voltado para a relação entre tecnologia e educação veio por acaso e hoje se tornou um objeto de projeção comercial para a empresa dele. Busquei esse lado da pesquisa em games. Quando eu cheguei no mestrado, eu encontrei a minha orientadora, a professora Cláudia Guerra, da área de educação. Ela me mostrou esse caminho que eu não imaginava percorrer, mas eu acabei me encantando por essas questões do aprendizado, né, da cognição, de como que a criança desenvolve, né, essa capacidade cognitiva. E os games, eles são ferramentas muito importantes nesse processo, porque eles trazem várias técnicas, várias funções que estimulam o nosso desenvolvimento. O jogo Matemagos é uma mistura de aventura com RPG japonês, mas os personagens vão desde o imaginário popular até o regional. Aqui os jogadores precisam ter raciocínio rápido e serem bons de cálculo para avançarem nas fases. É um RPG de turnos, ou seja, o jogador tem a sua vez e depois o inimigo tem a sua vez. E na vez do jogador ele precisa resolver uma pequena operação matemática para ter sucesso. Essa operação matemática ela começa bem simples, né? Ela começa com soma, depois a gente vai acrescentando outras operações, né? E a complexidade, né, das operações também vai aumentando conforme o jogador avança no game. Tecnologias que fazem parte da rotina dos estudantes a serviço da melhoria na educação. Então a gente já começa desde de berço com esses alunos que ainda estão no ensino médio a implementar, porque eles precisam de disciplina para poderem acessar no horário que eles têm disponibilidade, eles fazerem o horário deles. Claro que a gente sempre defende a educação, somos na maioria professores que trabalhamos com educação há algum tempo, então é o nosso diferencial. Poucas empresas se propõem a criar games educativos, então nós achamos que é um caminho bom para ajudar a sociedade. O Amazonas foi mais uma vez bem representado em um campeonato internacional, desta vez no Mundial de Jiu-Jitsu sem kimono, disputado nos Estados Unidos. Mas para o atleta Fábio Trindade, a conquista do bicampeonato na modalidade também teve um gostinho de superação. O MMA, que reúne várias artes marciais, é uma modalidade que exige muito treino de quem a pratica e é bem dominada pelo amazonense Fábio Trindade, de 34 anos, que este mês trouxe dos Estados Unidos para o Amazonas o título de bicampeão de Mundial de Jiu-Jitsu sem kimono. Nesse estilo, como o nome já diz, o atleta não conta com aquela conhecida roupa usada nas competições. Fábio estava aperfeiçoando seu MMA no Texas, quando machucou outro atleta, se preparando para uma competição. Eu fiz a luta principal em julho, lá nos Estados Unidos, contra o Charles Ontiveros, que é um dos melhores atletas da categoria 77 lá, e eu fui desclassificado. Ok. Só que agora, eles não contentes só com a desclassificação, eles queriam me penalizar, porque o Charles Ontiveros alegou que eu criei danos no rosto dele, no ombro dele, para a vida toda. Ele alegou isso, sendo que 2 meses depois ele já estava lutando. Ele explica ainda que a punição foi uma multa altíssima em dólares. O valor da multa é de $5.000, cara, e eu não tinha dinheiro para pagar advogado, eu tive que aceitar a culpa e negociar a multa. E eles me deram 2 opções. Ou eu pago, ou eu ficava 1 ano suspenso de lutar MMA nos Estados Unidos e pagava ainda $2.200, ou pago $3.750 parcelado em 1 ano, que dá $300 por mês, e no final do ano eu teria que pagar $450 para me poder continuar lutando MMA. Eu optei pela segunda opção, de qualquer jeito fica muito pesado. O amazonense precisou se manter motivado para então competir no Mundial de Jiu-Jitsu sem kimono lá nos Estados Unidos e manter a superação. Entrei em depressão, queria voltar para Manaus, mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, fui lá, fui campeão.
O lutador amazonense, que é faixa preta, também competiu na categoria com kimono, mas acabou em terceiro lugar. E ele também explica como ganhou este cinturão. Esse ano eu ganhei pela terceira vez consecutiva o NAGA, que é um evento, um dos maiores eventos de grappling, que é o sem kimono, lá nos Estados Unidos, o no-gi. E é o meu terceiro cinto que eu ganho. Os próximos desafios ainda não foram definidos, mas o atleta já se prepara para as próximas lutas. Eu não vou desistir, é isso que eu ensino para meus alunos, que a gente não pode desistir, vão as porradas da vida. Isso aí, parabéns para o Fábio. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!